Micose, queimaduras e câncer de pele são algumas das doenças mais comuns na estação mais quente do ano. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele. E para falar sobre esse assunto, conversamos agora com a dermatologista Flaviane Sobral. Bom dia. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, né, ao Sergipe no ar. Vamos aqui conversar sobre esses cuidados. As pessoas sabem, é verão, precisamos nos proteger do sol, hidratar, mas algumas doenças, né? Tem algumas doenças que já são propícias desse clima quente do ano. Quais são elas? São mesmo as micoses, as queimaduras? Bom dia. Na verdade, assim, no verão, o principal que a gente se preocupa mais seria com a exposição solar, né? Porque a incidência da radiação ultravioleta B, ela é bem maior nessa época do ano. Já a ultravioleta A, ela é contínua durante o ano inteiro. Além disso, a gente tem algumas doenças que podem piorar com a exposição solar e algumas podem ser desencadeadas pela exposição solar. Por exemplo, a pessoa às vezes precisa ter uma predisposição genética, mas, por exemplo, o lúpus é uma doença que pode piorar se a pessoa se expõe ao sol. O vitiligo é uma doença também que a gente tem que ter uma proteção maior, porque aquela área mais esbranquiçada, os pacientes têm uma incidência maior da radiação. Então, quanto mais claro o paciente, maior a incidência e a captação de radiação que a gente tem estar menos protegido. Outras doenças como as micoses terminam tendo uma proliferação maior no verão também. Os pacientes procuram mais a praia, têm mais contato com areia e aí você pode proliferar mais as micoses também. Então, algumas doenças, o melasma também, que as mulheres se preocupam muito, né, que é uma doença que causa o escurecimento do rosto, da região da face, pode acontecer também nas áreas do corpo, mas que na verdade o sol ele piora muito o melasma, ele é o principal desencadeante do melasma. E a gente tem que ter cuidado. Quais são os principais cuidados no verão? O clima é quente, não tem como fugir, né? A gente, na verdade, já mora numa estação, num local, né, num clima que já é tropical, que a gente tem sol o ano inteiro. Então, na verdade, a gente tem que se cuidar o ano inteiro, não só na época do verão. No verão, isso se intensifica mais porque as pessoas procuram mais atividades na área externa. Então, você tem mais atividades ao ar livre, caminhadas, as pessoas estão mais na praia. Então, isso termina se expondo mais ao sol. Então, no verão, o principal cuidado seria com a radiação ultravioleta mesmo, e a gente ter a consciência de estar sempre usando o protetor solar para que evite um câncer de pele no futuro, porque o problema, o dano solar causado hoje, ele vai ser repercutido daqui a alguns anos, 10, 20 anos às vezes, como até um câncer de pele. Então, isso é o que preocupa mais a gente. Lógico que existem todas as outras doenças que podem ser desencadeadas ou agravadas pelo sol, mas o câncer de pele seria a pior delas, que a gente se preocupa mais. E mesmo com proteção, a gente sabe que a gente ainda tem queimaduras, a gente ainda termina tendo incidência da radiação. Então, a gente capta a radiação mesmo estando com protetor solar, porque as pessoas não passam da forma que deveria passar. Então, termina não tendo uma proteção adequada e mesmo assim a gente termina se bronzeando. Então, não precisa usar bronzeador, como apareceu na reportagem, para se bronzear, porque mesmo se você for usar protetor solar, você vai estar tendo um pequeno bronzeado ainda, porque você não está 100% protegida. E o câncer de pele, é bom frisar que não é hoje tomei o sol e amanhã estou com câncer de pele. E as pessoas não sentem que essa incidência solar ao longo do tempo é que vai levar, né? Tem estudos que mostram que 80% da radiação que a gente toma a vida inteira é a radiação até os 15, 16 anos de idade. Então, a infância e a adolescência é um momento que a gente tem que os pais têm que estar bem orientando bem as crianças, porque esse sol que a criança está tomando agora e o adolescente vai repercutir lá na vida adulta. E esse período é o período que a criança e o adolescente está mais exposto à radiação. Depois você entra para o mercado de trabalho, você já tem depois dos 20 anos, a exposição é bem menor, porque a gente sabe que a grande parte da radiação que a gente tem hoje é por conta da nossa relacionamento do dia a dia. 70% da radiação que a gente toma na vida é mais ou menos nas nossas atividades do dia a dia, dirigindo, saindo de um lugar do outro para o trabalho. Então, não é na praia. Na praia, a gente se expõe ali naquele momento, mas não é com tanta frequência, né? E por isso a importância do uso do protetor solar, não só na praia, mas também no dia a dia, já que esse dado é importante, 70% da incidência solar. No dia a dia. As pessoas acham que porque está nublado ou porque não vai à praia, não estaria tendo necessidade de aplicar, mas a gente sabe que precisa. Porque primeiro que o brasileiro ele sempre aplica menos do que o que precisaria.
porque seria mais ou menos 45 ml para a gente passar no corpo inteiro. Ninguém passa isso. Existem protetores que são de 120 ml, ninguém gasta um protetor no final de semana. Não. Então, assim, a gente passa bem menos do que aquele FPS ali oferece. Então, a gente tem que estar se preocupando com isso, como virar uma rotina mesmo, como escovar dente, todo dia está usando, saiu de casa, passou. Se o paciente está exposto em ambiente externo, que ele use de 2 em 2 horas. Se não está exposto, que ele pode reaplicar a cada 4, 6 horas, se for necessário. E também tem uma coisa, luz de ambiente, que a gente sabe que é luz visível, quem tem melasma, piora também. Então, na verdade, quem está, por exemplo, você que está exposto em estúdio, a luz é muito forte aqui, pacientes que trabalham em lojas, que têm aquelas luzes, ou dentistas que trabalham com foco, ou pessoas outras que trabalham com foco, isso aí pode piorar o melasma ou até desencadear. Então, a gente sabe que isso aí é luz visível, então existem protetores hoje que protegem contra a luz visível, que são os protetores com cor, e que a gente pode estar se protegendo. E que isso é ao longo do tempo também, né? Ninguém quer ficar com a manchinha, depois tem que fazer o tratamento para retirar a mancha, que é muito mais difícil, Exato, né? Muito mais difícil, muito melhor a gente prevenir. Então, assim, procure um dermatologista, faça a sua consulta, pegue suas orientações, porque cada paciente é um, né? Cada um é único, a gente tem um monte de protetor no mercado. Tem protetor para quem quer antioxidante, tem protetor com anti-envelhecimento, tem protetor para tratar mancha, tem protetor que já clareia a mancha quando você usa ele. Então, assim, tem várias coisas no mercado hoje em dia que a gente pode dar uma orientação para cada paciente, ele não vai se sentir pegajoso, não vai se sentir incomodado com aquele protetor. É só se adequar ao melhor protetor, vai testando, né? Exatamente, e o dermatologista ele vai poder dar uma boa orientação. E quais são, então, vamos elencar alguns cuidados, né? A gente sabe que a proteção solar é necessária, mas tem que ser feita de forma correta. Vamos deixar claro para o público que está em casa que não basta chegar na praia e colocar todo aquele protetor no rosto. E achar que é vai muito cuidar, visível, né? Você chega na praia e a pessoa está lá passando protetor naquela hora. Qual a forma correta de usar o protetor solar? Com relação aos cuidados, você perguntou, eu acho que para ter uma pele bonita, não só o protetor solar, né? Você precisa ter um cuidado contínuo, né? Com o rosto, ter uma boa limpeza, fazer uma boa higiene, usar um sabonete adequado, você usar um bom hidratante, um creme que possa lhe ajudar também, ter uns cuidados com os dermatologistas, alguns procedimentos podem ser feitos quando tem necessidade. Mas fora isso, com relação ao protetor, a gente deve aplicar de 15 a 30 minutos antes de se expor, né? Principalmente na praia, que tem areia, a pessoa vai aplicar, já está com areia, não consegue aplicar direito, então você vai aplicar sempre menos do que o que você estaria aplicando. Então, assim, o ideal é a gente passar de 15 a 30 minutos antes e repetir se estiver exposto à luz solar de 2 em 2 horas. E se suar ou entrar na água, tem que repetir mais vezes, mais frequência, né? Lembrar que foi até a água, aquilo ali totalmente saiu do corpo, então toda a proteção foi por água abaixo de fato, né? Mesmo com alguns protetores solares que são à prova d'água, mesmo assim? Mesmo assim, a prova d'água ele tem uma resistência um pouquinho maior, mas se o paciente, ou a criança principalmente, vai ficar ali na piscina 2 horas, 3 horas ali dentro da água, ela tem que sair e reaplicar aquele protetor solar, porque aquele que ela está ali, ela não vai ter a proteção adequada. E a gente sabe nas superfícies brancas, por exemplo, neve, a neve ela reflete 85% da radiação solar, então queima muito mais do que o paciente que está numa grama, por exemplo. Areia, água, ela reflete 25% também. Então, além da radiação chegar até você, ela ainda reflete uma intensidade maior e pega no seu rosto ali. Então, a intensidade das pessoas falam, estou na água, não estou me queimando, mas tá. Às vezes, dentro da água, não vou me esconder aqui dentro da água, não estou me queimando. Até 40 centímetros você consegue ter a incidência da radiação dentro da água, então também tem que estar com protetor. Por isso que o colo, o rosto, tudo queima bastante, né? Exatamente. Então, evitar essa queimadura. E tem o horário também, né, de se expor ao sol. Na verdade, com relação ao horário, assim, a gente sabe que antigamente se achava que só o UVB causava o câncer de pele, que é o sol que está incidindo mais entre as 10 e 16 horas da tarde, que a gente falava antes das 10, o sol não tem tanto problema. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, o sol tem problema antes das 10 porque o UVA, ele está frequente durante todo o período do ano, inclusive durante todo o dia, enquanto tiver sol, e a questão do calor é a sensação, o UVB e o UVA, ele está presente mesmo se você não estiver quente, então no dia que está sem aquela sensação de calor, que ali é o infravermelho. Então, você tem a radiação UVA e UVB do mesmo jeito. Então, dia nublado tem que passar protetor, porque tem radiação do mesmo jeito, mas a gente não sente aquela sensação do calor.
que é o infravermelho, mas tem a radiação do mesmo jeito. E o UVA está mais relacionado a envelhecimento, né? Ele causa muito envelhecimento, ruga e aí também é o câncer de pele, porque ele gera radical livre e aquilo ali a longo prazo pode gerar um câncer de pele também. Então todos dois. É aquele que a gente vai, né? O protetor a gente vai olhar, a gente tem que ver se tem no rótulo FPS e PPD, né? Porque tem que ter a proteção, o PPD está relacionado à proteção ao UVA e o FPS ao UVB. Então o ideal é que tenha os dois e que a relação aí seja 1:3, ou seja, se for um FPS 30, o ideal é que tenha um PPD 10, tá? Para ter uma proteção adequada. Então lembra aí, FPS, PPD, são muitas orientações, muitos detalhes. 30, né? No mínimo fator 30, então, que a SBD é necessário para a gente. E assim, o 30 você protege 96% da radiação. O 100, você vai proteger 99% da radiação. Então, é muito próximo. A gente sabe que o 30 ele seria suficiente se o paciente aplicasse adequadamente. Só que o paciente ele passa e ele espalha muito aquele protetor, então termina que o 30 ele cai para 10. Então, aquele 30 ali ele não é 30. Então, por isso que a gente recomenda que use um protetor com fator mais alto, porque quando você for espalhar aquilo ali, vai terminar diluindo e ele não vai ser de 70, ele vai passar para 40 ou 30, então ali já estaria com a proteção adequada. Então, essa diferença de fator 30 para fator 100 é bem pequena, mínima, né? Por isso que a SBD, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda no mínimo um fator 30, FPS já é 30. Já seria o suficiente, sabendo utilizar. Sabendo utilizar, aplicando da forma adequada em termos de quantidade e reaplicando conforme a necessidade. Muito esclarecedor essa entrevista, muitas informações importantes e as pessoas devem mesmo se preocupar com todos os detalhes, porque o clima favorece, né, várias doenças. Né? Ajuda, né, com o sol, que é bom por um lado, lembrar endorfina, as pessoas ficam mais felizes, mas por outro lado também a gente tem que aprender a se cuidar. Muito obrigada então, dermatologista Flaviane, muito obrigada. Muito esclarecedor mesmo, vamos ficar atentos ao sol.